é bizarro. Foi um jogo ruim contra o México, foi bem ruim o jogo contra o México. A última partida, que foi contra os Estados Unidos, foi péssima também. Nada demais a atuação contra os Estados Unidos. E agora, essa atuação, eu digo até mais que atuação, um resultado ridículo. Um resultado patético. Agora, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O Dorival, no começo, ele animou. Ele teve um amistoso contra a Inglaterra, foi bem. Ele teve um amistoso contra a Espanha, foi legal, não foi nada demais, mas foi legal. Agora, as últimas 3 atuações assustam. Será que a seleção vai continuar sem chegar a lugar nenhum com essa geração? Boa noite, Pilhado. Boa noite aos colegas. Um abraço à nossa audiência. Eu gosto do Dorival. Eu acho que ele é um acertador de times. Ele, minimamente, ele vem dando um padrão a esse time, a essa equipe. Mas hoje ele foi o pior em campo. É o seguinte, tem que ver como esses caras jogam na Europa. Senão nós vamos repetir aqui para sempre o que nós já falamos, por exemplo, em relação ao Neymar e outros jogadores. Aquela coisa de que, o cara do time dele lá na Europa joga muito, aqui na seleção não consegue jogar. Que é o caso do Vinícius hoje. Você não arma um time com 3 atacantes, isso é uma coisa antiquada. 3 atacantes, um isolado aqui, o outro isolado ali, o outro isolado pro outro lado. Não é assim. Atacante, ele não pode, ele não é enfim, o atacante visto individualmente, ele não é um corpo isolado do resto do time, tendo que resolver sozinho. Então o Vinícius pegava na bola, o técnico da Costa Rica, o argentino Alfaro, ele não é bobo. Então, o que tinha lá? Marcação dupla ou muro triplo. Como é que você sai disso? Encostando o meia e o lateral subindo. Por que o Palmeiras não ganhava enfim, estava com muita dificuldade para jogar quando o Endrick estava aqui e agora ganhou 5 jogos em sequência. O Endrick atrapalhava o time? Não, mas é porque ele jogava mais isolado e o Veiga corria pelo outro lado. Agora com o Estevão, o Veiga joga pertinho dele, o lateral sobe e aí você explora melhor a genialidade do garoto. Por que o Vinícius não rende? Porque o Vinícius joga sozinho contra a marcação dupla ou tripla. E outra coisa, mas hoje o Vinícius errou até quando a marcação estava individual, tá? Hoje ele errou muito. E olha que eu sempre defendo ele. Mas o Ancelotti ensina que o Vinícius não é ponta esquerda, ele é atacante. Atacante que flutua, se movimenta por todos os espaços. E aí, como disse o Abel numa entrevista ontem, o meu atacante, o meu jogador, ele pode trocar de lado. O que eu exijo é que todos os setores sejam ocupados. Então não tem problema nenhum o Vinícius jogar pelo meio, encostando lá no Rodrigo, como ele faz no Real Madrid. Só que, quando ele fizer isso, é necessário que o lateral avance ou um jogador de meio campo passe por lá. Quem foi esse jogador de meio campo que passou por lá hoje? Nenhum. Aí, outro detalhe. Você está jogando contra a Costa Rica. Tem os 11 atrás da linha da bola. Muito bem. Para que o João Gomes e o Bruno Guimarães? Você não podia, por exemplo, ter mais um jogador de frente ou mais um meia e aí trazer o Vinícius mais para dentro, aproximar o Vinícius de outro jogador? Então, hoje o Dorival teve uma noite muito infeliz. Ele só pensou em soluções muito convencionais. Aí a seleção esbarrou no paredão, no ferrolho que a Costa Rica armou, que também já era uma coisa óbvia. Todo mundo sabia que a Costa Rica ia jogar assim. E um último detalhe. Para que esperar até os 70 minutos de jogo para começar a mexer? Então, hoje, a despeito de tudo que a gente viu, o Brasil, de fato, teve uma partida individualmente muito ruim, taticamente bagunçado e tal, mas o técnico perdeu muitos gols, é verdade. Mas o técnico do Brasil hoje viveu uma noite muito infeliz. Gente, e o Neymar estava certo, né, Bruno Prado? Porque o Neymar, ele foi perguntado quem você acha que vai ser o cara do time. Ele falou Rodrigo, eu mesmo fiquei brabo. Eu falei, Rodrigo, o cara do time vai ser o Vinícius Júnior, pô. O cara do momento é o Vinícius Júnior. E não. Quem realmente tá chamando o jogo, tá chamando a responsabilidade na seleção brasileira, ele tá acertando. Hoje ele deu um cruzamento, né? Um lançamento pro Rafinha, que o Rafinha perdeu o gol. Que ele dá por cima, o Rafinha ficou cara a cara com o goleiro. Foi lindo aquele lançamento do Rodrigo. Os números do Vinícius, do seu Vinícius Júnior, números dele.
Errou 6 dribles que tentou, errou todos. Olha isso, todos. Não finalizou no jogo e perdeu a posse de bola 18 vezes. Incrível, né? É isso. Desse nível, não estava num dia... Nossa, estava num dia terrível, na verdade. É isso, né, Bruno? Porque eu sou o maior defensor do Vinícius Júnior. Então eu posso falar. Cara, o Vinícius Júnior na Copa do Mundo, eu não achei que ele foi mal. Não achei que ele foi mal na Copa do Mundo. Por sinal, achei injusta a saída dele contra a Croácia, no jogo que o Brasil foi eliminado. Eu achava que o Tite tinha alguma resistência com o Vinícius Júnior. Agora, depois da Copa, o Vinícius não emplacou na seleção brasileira. Hoje, a partida do Vinícius, como o Flávio trouxe em números e eu já tinha dito aqui, de forma subjetiva, foi ridícula. A partida do Vinícius Júnior hoje foi muito ruim. Tudo que ele tentou, ele errou. Eu até falei com o Piperno quando ele tava falando. Mas ele tava geralmente com 2 marcadores. Eu vi ele perdendo mano a mano, pelo menos 2 jogadas bobas, de nem ter risco dele passar pelo defensor. Foi mal. Você acha que foi mal por estar sentindo a pressão de ser o cara da seleção brasileira sem o Neymar e por ser o jogador dessa temporada? Ou foi mal porque tá ainda num processo de adaptação, Bruno? Porque assusta, claro, toda a seleção, mas principalmente o futebol do Vinícius hoje. Ele tá mal na seleção. A Copa também acho que não foi uma Copa ruim dele, não. Mas ele não tá bem no pós-Copa do Mundo. O Brasil muito mal. E isso também eu acho que é outro ponto que atrapalha o Vinícius. O Brasil, 2023 foi um ano muito ruim. E 2024 até agora não é um bom ano, porque o jogo da Inglaterra é um jogo que o Brasil se comportou bem, mas era um jogo que dava para você ser mais reativo. A Inglaterra tentando pressionar em casa e você podia jogar no contra-ataque, o gol sai no contra-ataque, inclusive. O jogo com a Espanha, eu achei que o Brasil foi totalmente dominado pela Espanha. Assim, foi um jogo que um 3-3 foi bem enganoso, era um jogo para uns 3-1 para a Espanha. A Espanha, para mim, foi bem superior ao Brasil naquele jogo. E os outros jogos não foram bons até agora, né? México, Estados Unidos e agora Costa Rica. O time não jogou bem contra o México um momento ou outro. Contra os Estados Unidos, para mim, foi um jogo igual do início ao fim. E hoje o Brasil pegou um time todo retrancado, que sabia que ia ser assim. Teve até chance de fazer gol no primeiro tempo, não fez. E o jogo foi se complicando e acabou ficando no 0-0. Então até agora o time não está bem, é um início de trabalho. Isso... deve ser considerado, é um time que pode melhorar, pode evoluir, mas está longe de ser um time. Eu diria que se fosse um campeonato por pontos corridos, não teria nenhuma chance de ganhar a Copa América. Se fosse um campeonato de pontos corridos. Tem chance porque é um mata-mata. E aí no mata-mata tem bons jogadores, você pode ali conseguir alguma coisa, pode até ser campeão. Mas se fosse assim, os 12 jogando todos contra todos, acho que o Brasil ficaria em terceiro ou em quarto. Olha! Ficaria... Boa, forte, hein, Bruno? Eu botaria o Brasil atrás da Argentina. Você botaria, então, atrás do Uruguai e da Colômbia, por exemplo. Sim, se fosse um campeonato de pontos corridos. No mata-mata, é claro que ele pode pegar até a Argentina e ganhar da Argentina. Outra coisa, eu lembro aquela seleção do Dunga em 2007, que até depois a seleção do Dunga evoluiu. Mas 2007 ainda era um time que jogava muito mal. E meteu 3-0 numa final que a Argentina tinha Mascherano, Verón, Riquelme, Messi e Tevez. O Brasil tinha Mineiro, Josué, Elano, Júlio Batista, Robinho e Wagner Love. O time do Brasil era bem inferior tecnicamente e meteu 3-0. Fez um gol no início e jogou nos contra-ataques. Mas, como equipe, o Brasil está atrás hoje dessas 3 equipes. Não individualmente, coletivamente. Também porque é o 5º jogo do técnico do Brasil e os outros estão há mais tempo. Pode evoluir, mas até agora é um time que está distante de ser um bom time de futebol. Olha aí, Flávio. O Bruno traz aí, e eu acho até forte... que ele fala que o Brasil, pra ele, tá atrás de Colômbia e Uruguai. Que tá atrás da Argentina é óbvio. A Argentina é a atual campeã do mundo e o Brasil fez 2 papelões aí nas 2 últimas Copas do Mundo. Agora, o que o Bruno diz, futebol, o Brasil tá atrás da Colômbia e do Uruguai, ele pode ter a razão, eu não sei. Eu colocaria atrás da Argentina. Eu colocaria no mesmo nível ali das outras 2. Só que se a gente for lembrar das 2 últimas Copas do Mundo, por exemplo, pra mim, eu sei que pra vocês não, foram 2 papelões. Pra mim, o Brasil não pode ser eliminado pela Bélgica. Pra mim, o Brasil não pode ser eliminado pela Croácia, ainda mais do jeito que foi. O jogo contra a Croácia foi horroroso. Foi horroroso. E não foi a Croácia que empatou com o Canadá na Copa do Mundo? Ela ganhou do Canadá, empatou. Mas ganhou no... Empatou com o Japão, ela empatou com a Bélgica, empatou com o Marrocos. Tava péssima, né, na Copa do Mundo. Era uma campanha ridícula. E o Brasil, um jogo horroroso, que eu tava nesse jogo no estádio, eu falava, não é possível. Um jogo de mata-mata da seleção brasileira ser chato desse jeito. E agora, essa fase. A minha questão é, Flávio, por quanto tempo a seleção brasileira vai ser ruim?
Porque foi campeã em 2002, em 2006 era favorita. Depois disso, o Brasil nunca mais foi favorito. Pois é, mas você vê, se você olhar, depois da saída do Tite, já trocou 3 vezes de técnico. Né? Foram 3 técnicos. Pois é, 3 técnicos. Como é que você pode querer um trabalho decente se você não dá sequência do trabalho? E aí eu não vou nem discutir se deviam ser esses técnicos ou não. A verdade é que tinham 3 técnicos e ele trocou. Troca cada 2, 3 meses, começa do zero. O Brasil tem bons jogadores. O Brasil tem bons jogadores. Não dá pra você negar. Você vê, esse Savinho... Ô, Flávio, mas foram 2 técnicos, né? Porque o Ramon não dá pra considerar. Ele entrou como técnico. Mas foi um interino, né? O Ramon não era... Que eu até perguntei pro Bruno, eu tô esquecendo alguém? Que eu lembrava do Fernando Diniz. Ele entrou como técnico. Porque o nosso presidente estava esperando o Ancelotti. Seria o Ramon se ele tivesse começado bem. Porque o Diniz também foi com prazo de validade e também esperando o Ancelotti, ele tirou e botou o Dorival. Quer dizer... Como o Ancelotti não veio, se o Ramon tivesse vencido, ele ficaria. Ele ficaria. Você acha que eles deixariam o Ramon? Ficaria. Se tivesse ganhando, jogando bem, ficaria. Como ficaria o Diniz, como ficaria o Dorival. O Scaloni foi isso aí. Você acha que o presidente da CBF conhece alguma coisa? Sabe nada. Ele tá lá. Então, realmente, o Brasil tá avacalhado. O Brasil tem bons jogadores. Não dá pra negar o nível do Vinícius Júnior, do Rodrigo. Esse Savinho, quando entra, é muito bom. Tem o Hendrick, o Paquetá, o Rafinha, são bons jogadores. O meio campo do Brasil, Bruno Guimarães, Paquetá, João Gomes, são bons jogadores. O sistema defensivo é bom. O problema é fazer time. Pra você fazer time, você precisa de tempo, mínimo de tempo. Porque o Bielsa, ele é um técnico muito acima da média. Então ele consegue fazer um time mais rápido. O Scaloni tá lá na Argentina faz tempo. E a Colômbia vem jogando bem faz tempo também. Ganhou do Brasil recentemente, tá na frente do Brasil na eliminatória da Copa. Gente, mas calma aí. Todas as seleções têm o mesmo tempo pra treinar. Sim, mas... Porra, o Brasil tem o mesmo tempo que todo mundo. Se ele joga mal, a culpa é do Brasil. O Brasil troca de técnico. Então você começa do zero. Tá, Flávio, mas antes tava o Tite. 8 anos quase no comando da seleção. E fez aquela Copa América ridícula também aqui no Brasil, que ele perdeu pra Argentina no Maracanã, só jogo ruim. Mas entendeu? O Tite tava 8 anos. Eu acho que o problema é a safra. O problema é não ter jogador que chama a responsabilidade na seleção. O problema é treinador. Alguma coisa é. Mas os outros... Ele poderia ter ganhado, como poderia ter perdido. Eu achei péssimo. A seleção do Brasil, ela é só pior do que a França. Só. A única seleção que ela é... Inglaterra. Hoje eu acho o Brasil pior que a Inglaterra. Ela não é. Ganhou recentemente lá dentro. Não, sim, mas amistoso é uma coisa. Bem, o Brasil, por exemplo, ele não é pior que a Argentina, que foi campeão do mundo. Pelo contrário. Se olhar bem o time do Brasil, eu acho que ele é bem melhor que o da Argentina. Tem aquela série de coincidências. A hora do vamos ver que às vezes não consegue decidir. Agora, tem que ter sequência de trabalho. Escolhe o técnico da seleção brasileira, vai ser o Fábio Piperno. E deixa o Piperno trabalhar, caramba. Agora, eles fazem essa coisa como se fosse time normal de futebol. 3, 4 jogos, o cara vai embora, 3, 4 meses vai embora. É muito varziano. Fica difícil. Já não tem tempo, já é uma coisa complicada. Já tem que pegar um jogador de cada time. E ainda se você ficar trocando o treinador, fica complicado. Mas aí eu acho que eu até entendo que você possa procurar um argumento. Mas pra mim já não tava bom com o Tite, que tava lá há anos. Tipo, não era uma baita seleção que te animava, não era. Era uma seleção favorita onde chegasse, e foi. Agora. Perdeu pra Bélgica e perdeu pra Croácia. Perdeu pra Bélgica, uma das melhores gerações. É que não ganhou nada. Uma geração da Bélgica que não ganhou nada. É a geração de ouro da Bélgica que não ganhou nada. A seleção da Holanda, que revolucionou o futebol mundial e revoluciona até hoje, também não ganhou. Sim. Ganhar não quer dizer nada. A seleção de 94 era muito ruim e ganhou. A seleção de 82 era maravilhosa e perdeu. Isso aí acontece. A seleção da Holanda ganhou euro. Não ganhou, Bruno? Depois. Ganhou euro. Copa. Ganhou em 88. 14 anos depois. Ganhou em 88. Mas ganhou. Quer dizer que a Bélgica nunca ganhou nada. O resultado não significa que a geração é ruim ou boa. A Bélgica é do tamanho do Espírito Santo. Com jogadores maravilhosos, o time. E poderia ter sido campeão do mundo. Ela perdeu da França num acidente, numa falha defensiva. Bola parada. Então, perder da Bélgica não tinha nada demais, eram seleções do mesmo nível. O jogo da Croácia. Realmente o Brasil foi melhor o tempo todo. Fez um gol no final e teve aquele vacilo lá, foi o único chute da Croácia. Não, para. Foi melhor o jogo todo, foi um jogo horroroso. Foi. Mas não dá pra você dizer, o Brasil foi melhor o jogo todo. Parece que o Brasil massacrou e perdeu. Não massacrou. Foi um jogo ridículo. Mas foi melhor que a Croácia. Faz um gol no finalzinho e aí tem... Flávio, mas eu acho que a gente não pode se limitar, eu vou também botar o Piperno, o Bruno, só nesses 2 jogos. Foram 2 Copas do Mundo ruins do Brasil. Mas aí eu concordo com o Bruno quando ele diz, tá bom, mas quem joga bem? Isso. Concordo. A Argentina fez uma Copa maravilhosa. O que eu digo é... O Brasil, a gente tá querendo se equiparar aos outros. Sempre o Brasil era o futebol bonito. Os outros vão se virando. Agora o Brasil é um futebol feio igual ao dos outros e a gente acha normal. Faz muito tempo que então, o era feio.
Mas a gente tem que criticar, pô, Copa do Mundo. Ô, Flávio, a gente acompanhou as duas últimas, eu tava nos jogos, era muito chato, eu tava no estádio. Eu mal vibrava nos jogos do Brasil. Foi o último jogo brilhante da seleção brasileira em Copa do Mundo, no meu modo de entender? O último jogo brilhante? Brasil e Argentina na Copa de 82. O último jogo brilhante do Brasil em Copa do Mundo. Dali pra frente, ganhou, perdeu. Ó, 94, só jogo ruim, feio, um time toscão, todo de tropeções. O time de 2002 ganhou porque teve uma ajuda enorme da arbitragem e tiraram adversários importantes da frente. Ganhou, não discuto com o título. Mas se que o Brasil foi... A última atuação brilhante no futebol brasileiro foi contra a Argentina na Copa de 80. Então que bom, então você reforça o meu argumento. Então o Brasil não vai jogar mais bem, nunca mais. Então vai ser só jogo chato da seleção brasileira. Eu acho sim. Não só o Brasil, como todas as seleções. É muito raro você ver uma seleção jogar bonito. Você teve a Itália do Mantini, que acabou não indo... Cara, eu vou te falar que tem alguns jogos, eu não digo todos, porque eu também não sou mentiroso, mas eu vi a Espanha na Euro agora jogar bem. Eu ia citar. A Espanha... Eu vi jogos que me agradaram. A Espanha teve um bom momento, a Bélgica teve bons momentos, a Alemanha da Copa do Mundo aqui do Brasil era bem mais ou menos, ela meteu 7-1 no Brasil, dá a impressão que foi fabulosa, mas não foi. E a Itália do Mantini foi eliminada pela Macedônia do Norte, não foi pra Copa do Mundo. Então tem momentos, mas seleções jogando bonito, quer ver futebol bonito, vê time. Seleção, não vejo nenhuma, não. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Bom, Piperno e Bruno, eu questionei o Flávio porque eu acho que é um momento horroroso. Eu acho que é um momento muito ruim. Quando o Flávio disse, mas o Brasil trocou treinador. Não acho que é por isso. Eu acho que o Brasil joga mal há um bom tempo, não anima há um bom tempo. O que pode ser feito, na opinião de vocês, pra melhorar o futebol da seleção brasileira? E pronto, se não for... O jogo da seleção brasileira. Fica só com a história. Não. Essa é uma boa solução. Paramos, o Brasil não vai mais disputar nada e tal. Você tá sem microfone. O seu microfone tá falhando. Agora, pô. Já tá então, ó. Já tá com o microfone? Tá com o microfone? Já trocou. Então agora pode falar. O que você acha com essa... A solução boa era parar a seleção, não ter mais jogo. Ficar só com a história. Falou, daqui pra frente, vamos preservar o passado, né, pra não ter comparação. Porque, por exemplo, Pilhado, pessoal da geração do Bruno, da tua geração, né? Vocês nunca viram a seleção brasileira jogar bonito? Eu nunca vi. Não mesmo. Eu nunca vi uma seleção brasileira de encantar. Nunca. Claro que a seleção de 2002... Pô, eu vi o Brasil ser campeão do mundo. Ela ganhou. Não. Mas ela tinha momentos, ela tinha lampejos. Ela tinha Rivaldo com lampejos, ela tinha Ronaldo. Sim, mas ela tinha momentos ali que você falava, porra, olha o futebol brasileiro. O juiz tem que marcar falta, tem que marcar pênalti, inventar pênalti. Teve uma série de situações ali que ajudou pra caramba. Então não era, era uma seleção... A seleção que poderia ter me encantado não me encantou. Que foi a de 2006. Não encantou. Aí era Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo. Perspectiva, fracasso. Então, por isso que eu falei, a última vez que a seleção brasileira encantou foi no jogo contra a Argentina, na Copa de 82. A maioria das pessoas não viu. Então, vive-se de um passado que não existe mais. 82, olha quanto tempo faz isso, que a seleção brasileira não joga futebol bonito. Eu acho que em Copas do Mundo, o Brasil fez poucos grandes jogos nos últimos tempos. Mas, assim, nos intervalos, a gente viu alguns torneios em que o Brasil jogou muito bem. Mas, de fato, em Copa do Mundo, o Brasil deve fazer. Você pega, por exemplo, aquela Copa das Confederações de 2005. Naquele momento, o Brasil jogou bem lá, o tal do Quarteto Mágico e tal.